Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. É importante sempre lembrar, nunca é demais, que você pode enviar as suas dúvidas ou questionamentos para os temas do direito ligados à área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário. Como você pode fazer isso? Muito fácil. Você envia um WhatsApp para 51985-946-773 ou tem outra opção, o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje vamos tratar do direito previdenciário, recebendo aqui o Dr. Tiago Kedrick. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Obrigado, um prazer estar aqui. Que bom. Antes de começarmos as perguntas e questionamentos dos nossos telespectadores e telespectadoras, alguns dias atrás saiu uma decisão do STF que confirmou o fim automático do auxílio-doença, sem a necessidade de perícia. Como vai funcionar isso na prática? Quais cuidados ou atenções que aquelas pessoas que estão usufruindo desse benefício devem ter de maneira sintética? Até porque a decisão é recente, né, doutor Tiago? Mas o que as pessoas, os consumidores, os telespectadores, não só consumidores nesse caso aqui, né, os beneficiários desse tipo de auxílio, né? Pois é, quando veio a lei que estabeleceu essa alta programada, né, sem a necessidade de nova perícia para liberar a pessoa, muitos advogados entraram com ações porque, efetivamente, para a proteção da saúde seria o ideal, em benefícios mais longos, por exemplo, que a pessoa, antes de voltar ao trabalho, tivesse que passar por uma perícia nova e assim, olha, tem condições de voltar ao trabalho. Então foram ingressadas diversas ações contra a alta programada e o Supremo agora, por fim, disse não, a lei vale, então o INSS pode estabelecer esse final do benefício sem a necessidade de uma perícia nova. O que isso importa na vida das pessoas? Importa que a responsabilidade agora é toda do cidadão. Então o INSS não vai chamar para liberar a pessoa. A pessoa vai ter que ficar atenta, então isso é muito importante, para quando estiver no final o seu benefício, ela pedir a prorrogação nos 15 dias que antecedem o final do benefício. Então a responsabilidade agora não tem mais dúvida, é do cidadão. O cidadão tem que ficar atento. Isso complica, porque tem diversas pessoas que têm auxílio-doença, inclusive com problemas mentais, cognitivos. Então, alguém que também está assessorando aquela pessoa também tem que ter essa atenção, porque são nos 15 dias anteriores. Se não fizer o pedido de prorrogação, vai importar em transtornos, porque o benefício vai terminar e vai ter que começar um outro benefício, fazer um novo pedido, vai ser marcada a nova perícia e isso vai ocasionar em demora. Então, é importante agora, em resumo, o cidadão ficar atento, a responsabilidade é de quem está recebendo o benefício, de fazer nesses 15 dias antes do final o pedido de prorrogação. Em resumo, é isso. E ele, doutor Tiago, ele pede, né, a prorrogação e ao pedir a prorrogação ele tem que fazer um exame de perícia médica ou só é automático? Vai lá e peço e o INSS dá a prorrogação? Ele pode juntar no pedido de prorrogação documentos médicos e o INSS vai avaliar se aceita os documentos ou se marca a perícia. Mas o importante é que ele entre ali no pedido de prorrogação, se quiser, tem benefícios que são longos. É no próprio, no meu INSS, no né, meu no INSS. aplicativo. Ele pode colocar ali os atestados novos, passou um ano em auxílio-doença, pode colocar ali os novos, né, pedir a prorrogação e o INSS vai avaliar. Correto. Então vamos para a primeira pergunta, doutor Tiago, do nosso telespectador Breno. Alguém está aposentado por invalidez e passa a pagar um imóvel que recebeu como fonte de renda extra. Isso pode ser motivo legal para o aposentado por invalidez perder a sua aposentadoria? Não, nenhum investimento. Investimento em imóveis. Ser cotista de ter ações, ter fundos imobiliários, inclusive com o baixo valor das aposentadorias e essa desvalorização do poder econômico dos aposentados, é louvável que as pessoas possam ter outros investimentos. Né? Então, o que faz perder a aposentadoria por incapacidade permanente
é a capacidade de trabalho, é poder trabalhar, poder exercer um ofício, mas ter investimentos, e aí inclui os imóveis, não é um fator para perda, porque não é uma capacidade de trabalho, é simplesmente uma alocação de recursos. Tá certo. Próxima pergunta do nosso telespectador Adair. Estou aguardando aposentadoria especial desde 2018, portanto há 7 anos. Assinei a carteira em 1989. Tenho 54 anos e nada, relata o Adair. Os processos de aposentadoria especial são realmente os que são os mais complexos dentro do direito previdenciário. A notícia boa para ele é que ele fechou, aparentemente, não vimos os documentos, não sabemos os detalhes, os 25 anos da aposentadoria especial antes da reforma de 2019, porque ele está dizendo aí que já entrou com a ação em 2018. A sua ação indicaria falar com o advogado porque da demora, mas tem muitos processos, por exemplo, que são paralisados para esperar uma decisão do Supremo. Por exemplo, o tema 1209 é um tema de aposentadoria especial. Que seria o quê, doutor, o tema 1209? Dos vigilantes. Ah, dos vigilantes. Então, quem tem período de vigilante está ficando paralisado o processo. Até o Supremo julgar, fica parado. Mas os vigilantes significa em termos de Aposentadoria número menor. Sim, não, especial. aposentadoria especial, mas um período menor de contribuição. Menor de tempo. De tempo. Porque aí, na aposentadoria especial, você exigia aqueles 25 anos e era 100, antes da reforma, e 100%. Por exemplo, que é o caso dele, né? 25 anos de atividade especial e uma aposentadoria 100% sem fator previdenciário. Então, era isso que provavelmente essa pessoa que falou está buscando. E aí a gente teve, por exemplo, o tema 1291 do STJ, do contribuinte individual especial, estava todo mundo parado, os processos parados esperando. Pode ser que tenha algum repetitivo que tenha feito parar o processo, ou pode ser só a demora em segunda instância ou mesmo no trâmite em terceira instância. Tem que verificar em todos esses processos que estão muito tempo no andamento, sempre falar com o seu advogado constituído, né? Correto. A próxima pergunta, o telespectador também optou por não se identificar. Sou aposentado, trabalhei 30 anos com hexano altamente explosivo. Não me aposentei como especial. Tem como recorrer para a revisão? Aqui até a expressão hexano não é uma expressão muito comum, né, essa definição, mas pelo pouco que a gente conhece, é a exposição a ingredientes explosivos, né? Sim. Então ele pergunta que ele não tem uma aposentadoria especial e se ele pode recorrer para a revisão dessa aposentadoria. Tem vários pontos a verificar antes de se pensar em uma revisão. Primeiro, está no prazo ainda dentro da questão da decadência, os 10 anos a partir do mês seguinte ao primeiro recebimento da aposentadoria, ou ele já passou de 10 anos? Isso, se passou, não vai ter... Se passou, não vai ter como revisar, não tem revisão. Porque essas revisões abrangidas pela decadência são do ato de concessão. Por exemplo, colocar tempo especial para aumentar o valor do ato de concessão, não poderia mais. Tá. Outras revisões que são com fluxo do tempo, de reajustes ou coisas aí, não tem a decadência. Segunda pergunta, né? Vai fazer diferença no valor que foi estabelecido para a aposentadoria? Então, seria bom ele ir a um advogado previdenciarista, fazer essa consulta, ele verificaria tudo isso, se tem diferença, incluindo o tempo especial, reuniria as provas e aí sim, se tiver diferença, se não tiver decaído, se ele tiver as provas, fazer o pedido de revisão. Correto. O telespectador Rui enviou a seguinte pergunta aqui para o Consumidor em Pauta, relatando que há 2 anos sou funcionário público, mas tenho 12 anos de contribuições para o INSS. Esse tempo de previdência poderá ser utilizado para aposentadoria como funcionário público, doutor Tiago? Vai depender do tempo que ele ficar como funcionário público. Na aposentadoria do funcionário público, por exemplo, ele vai ter que ficar 10 anos de serviço público, ele vai ter que ter 5 anos na mesma função, no mesmo cargo, então ele vai ter que aguentar um tempo, não sei quais são os planos dele, para que possa utilizar também o regime, o que ele contribuiu no regime geral para o regime próprio. Ele também pode planejar a aposentadoria com as duas separadas, ter um regime próprio e um regime geral. Mas ele está recém muito no início
do seu trabalho público, o que me faz assim ter uma previsão de que ele vai passar por mais reformas ainda e tem que ficar constantemente observando o direito à sua aposentadoria. E essas duas áreas de cobertura, não sei se é a expressão correta, doutor Tiago, em relação à aposentadoria como funcionário público e como um trabalhador em regime de CLT, as diferenças os funcionários públicos têm um número de anos menor de contribuição, podem se aposentar mais cedo, sim, bem pontualmente, não está na pergunta, mas também para ajudar na contextualização junto aos nossos telespectadores aqui do Consumidor em Pauta. Pois então, desde 1998, com a emenda 20, os funcionários públicos e o regime geral, esses regimes diferentes, eles estão se aproximando em relação a regras, e a ideia é que eles fiquem exatamente iguais. De diversas reformas ainda está um pouquinho diferente em termos de regras, mas a ideia final é que eles fiquem com a mesma idade de aposentadoria, mesma fórmula de cálculo. E ele, como está há pouco tempo, ele não tem integralidade, nem paridade, isso que tinha no funcionário público, ele vai ser média, assim como vai ser média no regime geral. Então, ele vai estar muito próximo os dois cálculos, né? Alguns têm optado por ter as duas aposentadorias fazendo o pagamento separadamente. Próxima pergunta do nosso telespectador Heitor. Até os meus 16 anos trabalhei com a minha família no campo. Depois fui trabalhar na cidade onde fiquei por 5 anos. Voltei para o campo há 8 anos. Como fica a questão da minha aposentadoria? Será a rural ou a comum? O que devo fazer? Pergunta o Heitor. Certo. Primeiro teria que verificar as condições desse trabalho no campo para ver se é enquadrável como segurado especial, né? Sabe que, por exemplo, uma grande propriedade com funcionários e maquinários não enquadra como segurado especial, né? Então teria que fazer esse planejamento para ver se ele vai se aposentar com 60 anos com aposentadoria por idade rural, o que está aparecendo mais no caso, porque essa intermitência que ele teve de 5 anos não me parece, assim, a grosso modo, que vai prejudicá-lo. Então, parece mais que vai se aposentar pela rural, mas teria que verificar os pormenores do caso. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos tratando do direito previdenciário com o Dr. Tiago Kedrick. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Se você tem dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, na área do direito do trabalho, na área do direito previdenciário, de família e sucessões, no direito comercial, no direito previdenciário, você envia a sua pergunta ou dúvida para o nosso WhatsApp 51985-946-773 e ainda temos a opção do e-mail consumidoremPauta@tve.com.br. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TVE o Dr. Tiago Kedrick, que está tratando do tema direito previdenciário. A próxima pergunta, Dr. Tiago, é da nossa telespectadora Maria Helena. Eu trabalhei como doméstica e cuidadora de idosos por 12 anos. Já completei 62 anos de idade, mas faz tempo que parei de contribuir. Tenho direito a me aposentar por idade? Tem vários aspectos aí nessa pergunta bem interessantes, né? O primeiro é que ela fala que ela já parou de pagar há muitos anos. E hoje nós temos a seguinte regra, que se a pessoa, a mulher, tiver 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, não interessa quanto tempo ela ficou sem pagar, ela não precisa ter a qualidade de segurada no momento em que ela vai pedir aposentadoria. Mas então isso é uma regra. Sim. Então, o fato de ela não estar pagando há muito tempo não tem problema para a aposentadoria. Vai ter para os benefícios por incapacidade, que ela perdeu a qualidade segurada, né? Tá. Mas para a aposentadoria, não. E a outra questão é que ela tem, então, 12 anos de contribuição, são necessários 15 anos de contribuição. Porém, na pergunta, ela diz que ela trabalhou como empregada e cuidadora, mas ela não informa se ela fez os recolhimentos.
Se ela era autônoma, ela deveria ela mesma fazer os recolhimentos. Se ela era MEI, agora as cuidadoras estão criando MEIs, ela teria que fazer esse recolhimento, aí só vai ter direito ao salário mínimo. Ou se ela era empregada de alguém, ter a carteira, então o recolhimento não Era do é o empregador. contratante. Então ela tem que ver se nesses 12 anos ela tem esses 12 anos registrados e pagos, e falta então aí 3 anos. Se, aqui, pelo que eu entendi, ela está dizendo que ela trabalhou 12 anos. Então, ela não se enquadra nos 15 anos. Né? E ela tem 62 anos. Mesmo ela tendo contribuído, ela não está dito aqui, mas dar a entender, doutor Tiago, que ela teve, independente de qual, né, modelo, o senhor citou agora há pouco aqui, ela teve 12 anos só de contribuições e tem 62 anos, ela não tem direito à aposentadoria? Não, porque ela precisa ter 15, né? Pois é, sim, só para... Ela precisa ter 15 anos de contribuição. Então, se ela tem só esses 12, digamos, mesmo esses 12 pagos, ela não tem os 15 ainda mínimos, faltam 3 anos. 3 anos. E ela pode, por opção, e se ela tiver capacidade, voltar a contribuir mais 3 anos. Aí, terminados 3 anos, esses 12 anos podem ser adicionados, se enquadrando aí sim como apta à aposentadoria. Exatamente. É o que se espera que ela faça, né? Complete aí mais 3 aninhos e isso vai somar os 12 anos. Não estão perdidos os 12 anos. Não, pois é, eles não Algumas têm pessoas prazo, acham assim, que pode estar perdido porque é muito antigo. Não. Eles vão se somar e ela vai se aposentar. tendo comprovação, é claro. Né? Claro. Sim, tá. Próxima pergunta do nosso telespectador Eduardo. Gostaria de saber se o auxílio-doença pode ser transformado em aposentadoria. É uma coisa automática ou eu tenho que pedir? O INSS ele vai avaliar se a incapacidade da pessoa ela é temporária ou ela é permanente. Se ela não pode ser reabilitado para outra função. Né? Inclusive, a reabilitação profissional seria um dever do INSS, colocar a pessoa para reabilitar para uma outra função. Se não for reabilitado, deve se conceder a aposentadoria por invalidez, que é por incapacidade permanente. Tá. E o auxílio-doença é incapacidade temporária. Então, o perito já vai avaliar isso. Muitas vezes a pessoa pede o auxílio-doença e leva a invalidez porque concluem que ele não tem mais capacidade. Ou a própria pessoa pode insistir, não, eu não tenho mais capacidade de retorno. Recorrer, pedir novamente, ou até mesmo judicializar. Não me conformo a receber auxílio-doença. A minha incapacidade é definitiva e colocar ao juiz que ele decida. Então, a pessoa pode buscar, ou o próprio INSS pode verificar que não tem mais condições e aposentar por invalidez. Aí uma dúvida aqui de leigo. Esse auxílio-doença, ele tem períodos de validade. Eu vou lá e usufruo 1 ano e aí tem que fazer uma nova avaliação e aí ele é dado continuidade ou, nesse caso, se for comprovado invalidez, ele se enquadra na aposentadoria, doutor? Ele é transformado para aposentadoria. Né? O auxílio-doença tem períodos, como o senhor disse, períodos de validade, vai pedindo de novo, vai pedindo de novo. E na aposentadoria por invalidez, não. Ela é definitiva e quando ela é transformada ou em algum desses pedidos é concedida a invalidez, ele fica em caráter definitivo. A próxima pergunta também está relacionada com o tema da invalidez. O Teodoro pergunta, sou aposentado por invalidez. O INSS pode revisar essa aposentadoria? Em princípio, todas as aposentadorias por invalidez, primeiro, são sujeitas a serem cassadas se a pessoa retornar à atividade, mas existem segurados que não são chamados para reavaliação, salvo essa hipótese de retorno ao trabalho, automaticamente eles não irão ser chamados. Por exemplo, os segurados que têm HIV não podem ser chamados para uma perícia de pente fino, de reavaliação do INSS. Quem está há 15 anos ou mais já em benefício por incapacidade e tem também 55 anos de idade, porque se a pessoa tem menos de 55 anos de idade, mas está há 15 anos em benefício por incapacidade, pode ser chamado para reavaliação. E os aposentados por invalidez com mais de 60 anos de idade. Esses não são chamados automaticamente para
serem reavaliados. Essas três hipóteses. Tá. E esse ser chamado, ele tem algum calendário, alguma cronologia? Por exemplo, INSS, eu estou usufruindo do benefício da invalidez e o INSS me chama a cada 1 ano, a cada 5 anos, a cada... Então, só para também tirar uma dúvida que, de novo, não é do telespectador, Sim. é que surgiu aqui Não, agora. isso varia muito, eles não têm assim Não tem uma regra, uma definição. uma regra às vezes, mas pode ser chamado, e quando for chamado, salvo essas 3 hipóteses, que se chamado já ocorreu por erro do INSS, entra com mandado de segurança e para não ir fazer essa perícia nova, salvo essas 3 hipóteses, tem que comparecer quando é chamado. A aposentadoria por invalidez é um benefício a título precário, não é uma aposentadoria como a aposentadoria por tempo de contribuição, que ela é, digamos assim, irrevogável e retratável, né? Ela é possível inclusive nesses casos, por exemplo, a pessoa tem HIV, mas está trabalhando, o INSS vai cortar. Ele só não pode chamar para reavaliar. Tá certo. E esse processo de informar, doutor Tiago, ele informa como? Aparece lá ou o sujeito vai lá, não recebi meu crédito no banco da aposentadoria, ou o INSS tem um sistema que ele manda uma mensagem, manda um e-mail? Como é que é esse informar? Ele entra em contato com a pessoa ou pelo meu INSS, através de mensagem, ou ele manda uma carta pelo correio. Eles têm alguma forma, eles têm que fazer esse processo administrativo e não cortar simplesmente o benefício. Tá. Próxima pergunta é da telespectadora Marta. Devo começar a receber o auxílio-doença no próximo mês, mas estou preocupada. Umas colegas minhas disseram que talvez eu não receba logo o auxílio, pois costuma demorar bastante para ser concedido. É verdade isso? E ela pergunta ainda, a Marta, tem como agilizar o processo? Olha, essa é uma pergunta muito pertinente para o atual momento que estamos vivendo, em que houve uma aglutinação de benefícios de auxílio-doença. Eu até andei dando entrevistas sobre essa matéria, pessoas que estão há meses aguardando o seu auxílio-doença, algumas porque fizeram por via teste MED e acabou não tendo a resposta, a avaliação. O INSS diz que também espera dos peritos a resposta e às vezes isso demora. Então, está havendo uma dificuldade mesmo, em muitos casos de auxílio-doença, que a pessoa precisa para se manter, e estão passando dos 45 dias, que é o prazo limite que o Supremo deu através do tema 1066, esses 45 dias máximos de espera para o auxílio-doença, estão passando em diversas situações. Então, será que ela vai cair nisso? Não se sabe. Alguns estão vindo no prazo, outros estão demorando, esperamos que ela não demore. Existe a ouvidoria do INSS, se acontecer com ela pode reclamar na ouvidoria. Existe o Fala BR, que pode reclamar, né? Em último caso, se demorar muito mesmo, ela pode entrar com mandado de segurança, aí no caso de demora maior, né? Porque o judiciário também está refratário a isso, não está aceitando assim de cara mandado de segurança sobre isso, tem que esperar mais tempo. Mandado de segurança para que o INSS diga, tem direito ao auxílio-doença ou não. Não é para um processo de concessão do auxílio-doença, é só para o INSS dizer se tem direito, se avaliou ou não avaliou, se ela vai receber ou não. E isso tem acontecido, infelizmente, né, em algumas pessoas passarem por essa espera demasiada em benefício que é alimentar. Antes de colocarmos a última pergunta, eu lembro que você, telespectador e telespectadora, pode assistir não só o programa de hoje, mas todos os programas Consumidor em Pauta no canal da TVE, no YouTube, na hora que você quiser, no momento que você decidir, com a facilidade hoje que o mundo digital lhe permite. Você pode estar lá, né, numa recepção, esperando o atendimento de algum serviço, enfim. Vai lá, entra no YouTube e assiste não só, de novo, o programa de hoje, mas todos os outros programas que já foram lá. A próxima pergunta, o telespectador, o programa é Consumidor em Pauta, às vezes eu uso a expressão consumidor, no caso aqui é telespectador e telespectadora. Ele optou por não se identificar. Faz menos de 6 meses que comecei a trabalhar. Acontece que sofri um acidente e não estou tendo mais condições de desempenhar as minhas atividades. Gostaria de saber se posso entrar com pedido de aposentadoria por invalidez.
Certo. Geralmente, quando é um trabalho na empresa, que a pessoa sofre um acidente de trabalho, a empresa encaminha o CAT, né, comunicado de acidente de trabalho, para o INSS requerendo o benefício. No caso, ele menciona que teve um acidente, deve ser um acidente fora do trabalho, de Grave. qualquer natureza, como a gente chama, e aí ele tem sim o direito de encaminhar o pedido do benefício, porque os acidentes, seja na empresa, seja fora da empresa, digamos assim, os acidentes são imprevisíveis. E essa imprevisibilidade fez com que a lei dissesse que não há carência quando se trata de benefícios por acidente, seja acidente de trabalho, seja outros tipos de acidente. Então, apesar dele estar contribuindo apenas há 6 meses, né, o regime tem que se compensar para esses casos, não deixar uma pessoa desassistida, às vezes tem óbito, Claro. pensão no caso de um acidente. Então, o acidente é protegido e dispensa a carência, então ele tem direito ao encaminhamento. Doutor Tiago, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O Consumidor em Pauta aqui na TVE fica por aqui. Aguardamos você na próxima edição e um ótimo final de semana a todos. Até o próximo Consumidor em Pauta. Até lá!